Livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Era então Jefté, o Gileadita, valente e o que, igreja? Valoroso. Porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Versículo 6. E disseram a Jefté: Vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei cabeça. Versículo 10. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém, igreja? Amém. Queridos e amados irmãos, esta noite o Senhor me traz aqui, irmãos, para trazer uma palavra de ânimo para esta igreja, para trazer uma palavra de ânimo para os amados irmãos. Queridos, esse livro de Juízes que nós acabamos de ler, a tradição judaica diz que foi o profeta Samuel quem escreveu esse livro. Profeta Samuel, homem de Deus, foi ele quem escreveu o livro de Juízes. Após, queridos, a morte de Josué, o povo de Israel ficou sem uma liderança sobre toda a nação. Deus começou a levantar juízes para reinar sobre o povo, né? A Bíblia diz, queridos, que, aliás, nós podemos constatar no livro de Juízes, que ele levou um período de 300 anos, e nesses períodos de 300 anos, passaram-se 12 juízes sobre Israel. E esta noite, irmãos, nós queremos falar sobre um desses juízes, que foi Jefté. Jefté, meus queridos e amados irmãos, ele, nesse período, o grande destaque de Jefté foi a grande vitória que ele teve sobre o povo de Amon, Aminon, e sobre essa vitória, nós podemos ver aqui, queridos, grandes verdades e lições para nossas vidas. E é isso que eu quero com você esta noite, que você fique sintonizado aí, né, para que nós possamos receber essas instruções. Nós podemos ver, irmãos, que Jefté, ele tinha tudo para ser uma pessoa totalmente revoltada na sociedade da sua época, tinha tudo para ser uma pessoa que não ia dar em nada. Jefté era uma daquelas pessoas que muitas vezes nós olhamos, e muitas das vezes nós vemos, ou até mesmo pensamos: esse aí nunca vai dar em nada, esse aí nunca vai ser nada, esse aí nunca vai
prestar para nada. Quantas das vezes nós já vimos isso acontecer? Jefté, como nós podemos ver, irmãos, aqui no versículo 1, ele era um valente e valoroso, era uma pessoa destemida. Ele tinha algo, irmãos, que Samuel conseguiu identificar nele, de bom, que ele era valente e valoroso. Mas tem os poréns da vida. Porém, ele era filho de uma prostituta. Se hoje, irmãos, uma mulher prostituta tem muito preconceito sobre ela, imagine na época de Jefté. Ele era alguém valoroso, valente, mas porém tinha algo que trazia dano para a sua vida. Aqui, queridos, esta noite, tem pessoas que têm várias características boas, pessoas que têm valores individuais, porém tem algo que tem barrado a sua vida, porém tem algo que tem feito com que a pessoa fique travada e não caminhe, não ande, não se desenvolva e tenha uma vida abençoada. Esta noite, irmãos, eu quero falar sobre Jefté, este homem que tem a sua vida estigmatizada por ser filho de uma prostituta. Mas não só por isso, irmãos, porque no versículo 2 nós vemos que os seus irmãos se reuniram e disseram: olha, você não é filho da mesma mãe, você é filho de uma prostituta, então pegue tudo que é seu e saia, nós não vamos repartir a herança do nosso pai com você. E Jefté saiu. E tem mais, irmãos, ele era filho de um pai omisso e de uma mãe, de uma madrasta também omissa, porque ele sofreu todo esse revés na sua vida. Os irmãos o lançaram fora, nem o pai nem a mãe interferiram. Então, este homem tinha tudo para ser alguém revoltado. Ele tinha uma família desestruturada, ele tinha dificuldades, e ele preferiu o quê? Fugir, sair de casa, porque praticamente estava sendo lançado fora. E isso, irmãos, acontece muito conosco. Quando tem um grande problema na nossa vida, a primeira tendência que nós queremos é fugir, sair de perto do problema. É ou não é, igreja? Amém? Você está compreendendo até aí? Muitas das vezes, quando tem uma grande dificuldade, um grande problema, principalmente dentro do nosso lar, a tendência natural de todo ser humano é sair de perto do problema, nunca ficar, enfrentar e resolver o problema. E assim Jefté fez, irmãos, Ele saiu de casa e foi habitar numa localidade chamada Tobi. Agora vejam bem, irmãos, nós podemos, irmãos, nos colocar esta noite na posição de Jefté. Você imagine alguém que é criado no meio de uma família assim, no meio de irmãos que o acusavam. Você já se colocou na posição de Jefté? Talvez ele, quando adolescente, o que os seus irmãos não falavam para ele, ele era o filho bastardo da família, irmãos. Era o filho bastardo da família. E quando ele sai de casa com todos esses ingredientes que eu passei para a igreja aqui, como é que não saiu esse homem de dentro do seu lar? Eu creio que ele saiu cheio de frustrações, cheio de decepções, cheio de amargura no coração, por ter saído da sua família como ele saiu. Esta noite, queridos, eu sei que tem muitas pessoas aqui esta noite, que assim como Jefté, pode ter alguma ferida na alma, pode ter alguma amargura na alma, pode ter alguma ferida sem ser curada na alma, porque na realidade, queridos, nós que vivemos como seres humanos, temos relacionamento, e os relacionamentos, por mais benéficos que eles sejam, sempre vai haver algum atrito entre nós, seres humanos. E nesse momento, irmãos, a alma de Jefté, eu creio que ela estava muito ferida. E o que é a alma do ser humano, irmãos? Nós sabemos que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito.
corpo é a nossa estrutura física, que abriga uma alma e que abriga um espírito. A nossa alma, irmãos, é a sede da nossa emoções. A alma, ela é a mente, amém? A nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. A alma é onde fica o nosso intelecto. A alma é onde ficam nossos pensamentos. A alma é onde fica a nossa memória. As nossas emoções, irmãos, são nossos sentimentos. Alegria, tristeza, ódio, ira. E há também a vontade, que é onde nós decidimos, né? Temos o poder de decisão. E é isso que é a nossa alma. Então, Jefté estava com a sua alma ferida. As suas emoções estavam abaladas. A sua mente, os pensamentos, talvez só pensassem negativamente. A sua memória só trazia aquilo que lhe feria. E a sua vontade, ela tomou a decisão de se afastar. E ele saiu com essa alma desta maneira, queridos. E quando a gente está com a alma desta maneira, ferida, ela é propícia para que o inimigo venha trabalhar. Amém? Quando nós temos a alma ferida, ela fica um campo aberto, propícia para que Satanás venha trabalhar. E Satanás, irmãos, ele usa algumas armas quando a gente está com a alma abalada. E ele usou essas estratégias para Jefté. A primeira coisa que Satanás usa, a primeira arma, é a decepção, irmãos. É a decepção. Ele gosta, irmãos, de nos levar à decepção. Eu quero dizer uma coisa para você esta noite. Pela minha experiência de que eu tenho vivido nesses anos com pessoas. Trabalhei por 25 anos como liderando pessoas em empresa, né? Já estou aí há quase 10 anos no pastorado, lidando com pessoas, e sempre lidei com pessoas. E eu quero dar uma sugestão para você. Não coloque perspectivas demasiadas nas pessoas, irmãos. Às vezes nós colocamos muitas perspectivas nas pessoas. Às vezes nós colocamos, irmãos, principalmente aqueles que estão namorando, estão noivos, vão casar ou estão se relacionando, não coloque perspectiva demasiada nas pessoas, porque nós somos seres humanos, e seres humanos têm falhas, seres humanos têm defeito, seres humanos não estão aperfeiçoados, irmãos, e sempre vai haver decepção em alguma área da vida conosco. E muitas das vezes nós colocamos perspectivas sobrenaturais nas pessoas e nós nos decepcionamos. Por que que eu sempre estou falando aqui para você que eu sou um pastor, tenho um bocado de defeito, tenho um bocado de erro, para que você não coloque perspectivas demasiadas na minha pessoa. Eu, como um líder de Deus, eu procuro liderar aqui dentro da palavra de Deus, mas nunca vou negar o meu caráter humano, que também tem muitos defeitos. Você nunca vai ver aqui esse pastor dizer que é um super pastor, né? Porque às vezes as pessoas se colocam como, eu sou cheio de Deus, cheio da unção, e as pessoas pensam que eu não vou ter defeito. Você vê na televisão pessoas se colocarem e você diz assim, esse pastor é demais, é uma bênção, que igreja abençoada. Vai congregar lá, irmãos, com um mês você está vendo um bocado de defeito. Amém? Porque nós somos seres humanos. E se você disser que não tem defeito, você está no lugar errado. Porque a igreja do Senhor são para os imperfeitos. São aqueles que precisam da glória de Deus, são aqueles que precisam do direcionamento de Deus, são aqueles que precisam ser moldados dia após dia. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque é Ele que vai nos aperfeiçoar, e é Ele que nos direciona, porque sem Ele nós não somos nada, irmãos. Amém? Então, irmãos, quando nós estamos decepcionados, irmãos, né? Nós começamos, irmãos, num freio de mão nas nossas vidas.
Isso aconteceu com Jefté. Imagine ele descobrir, não sei, a Bíblia não esclarece, quando foi que disseram para ele: olha, você não é filho dessa família aqui não, você é filho de uma prostituta. Papai errou, né? Pulou aí fora da cerca, você nasceu e mamãe aceitou lhe criar. A sua mãe legítima não quis, me mandou para cá. E papai está lhe criando, mas você não é nosso irmão, e por isso você não tem direito a herança nenhuma. Que decepção! Decepção com os irmãos, decepção com a mãe adotiva e decepção com o pai. Mas também, irmãos, Jefté, ele foi vítima da segunda artimanha do inimigo para ferir os valentes de Deus. Eu e você que somos filhos de Deus, como eu falei, somos valentes e valorosos perante o Senhor, mas o inimigo gosta de nos ferir. E uma das setas que ele lança é a decepção. Depois vem a outra, que são as palavras ferinas, irmãos. Foi aquilo que os irmãos de Jefté lançaram sobre ele. Nós podemos ver, irmão, no versículo 2, que os irmãos disseram, aqui diz assim: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher, já grandes, repeliram a Jefté, e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque tu és filho de outra mulher. Aqui a Bíblia está resumindo as palavras, mas nós sabemos que eles lançaram palavras ferinas sobre Jefté. E o diabo, irmãos, sabe exatamente quais são as palavras que vão nos abater. O diabo sabe exatamente quais são as pessoas que ele vai levantar para lançar palavra contra nossas vidas. O diabo sabe o momento em que nós estamos fragilizados, e ele procura acertar o nosso coração, irmãos, para tentar desnortear as nossas vidas. Ele sabe aquilo que pode te ferir. Ele conhece a tua vida, sim, e ele sabe a palavra que vai justamente no teu ponto fraco, e vai levantar alguém para te lançar uma palavra para desnortear a tua vida. Foi assim com Jefté. Há um outro ponto, irmãos, que Satanás, mas deixa eu só ler aqui para você o Salmo 64, eu volto já para cá. Se você quiser ler comigo, para você ver como é que Satanás faz, ele faz justamente assim. Deixa eu ler para você, para concluir. Vejam só o que Davi, ele pede a Deus, num momento desse. Salmo 64 diz assim, amém? Olha só o que o salmista diz: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo, esconde-me do secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espadas, e armaram por suas flechas palavras amargas, né? Para divulgar os ocultos, atirar-lhes sobre o que é reto, dispararam sobre ele repentinamente e não temem. O salmista aqui, Davi, pede para Deus guardar ele daqueles que lançam palavras ferinas como flecha sobre a vida dele. Amém? Queridos, eu estava olhando para o relógio, ainda já está um horário bem avançado. E essa mensagem aqui é um pouco longa. Mas os irmãos estão sabendo que a gente está devendo aí 20 minutos, né? Domingo passado nós saímos mais cedo. Não, irmão, estou brincando. Vou procurar terminar no horário, viu? A terceira arma, irmãos, que Satanás usa, e eu quero que você redobre a sua atenção nesse momento, é a arma da rejeição, irmãos. É a arma da rejeição. Jefté foi rejeitado pelos irmãos, pelo pai e pela mãe. Jefté, ele sentiu esse baque na sua vida.
Queridos, todos nós, seres humanos, temos algo dentro de nós que a psicologia diz, temos o desejo, o desejo de pertencimento. Nós temos a vontade de pertencer a algum grupo. É por isso, queridos, que você, pai e mãe, se você não faz com que o seu filho se pertença à família, ele vai encontrar outros grupos que ele vai se sentir pertencendo àquele grupo. É aí onde entram os traficantes, que abraça meu chapa, meu amigo, não sei o quê, e ele começa a se sentir participante daquele grupo. Aí, nós, pais e mães, temos que fazer com que nossos filhos verdadeiramente se sintam participantes da nossa família. Porque nós temos esse senso, esse desejo de pertencimento, nós temos que nos sentir pertencendo a algum grupo. Foi por isso que Jefité foi para Tobi, e lá a palavra de Deus diz que todos aqueles que eram maus se ajuntaram a ele, né? Porque ele tinha um senso de liderança, e aqueles que eram parecidos com ele, desprezados, rejeitados, se juntaram a ele. Assim como Davi, lá na caverna de Adulão, quando Davi estava sendo perseguido, rejeitado, todos aqueles se juntaram a ele. Amém? Então, queridos, se nós nos sentimos tristes, se de alguma maneira nós somos rejeitados no trabalho, na escola ou na faculdade, muito mais agora aqui, Jefité, como ele não se sentiu sendo rejeitado pela sua família. Então, ele estava aqui totalmente desnorteado, e Satanás aproveitou para acrescentar ainda mais a frustração de Jefité. Jefité, irmãos, ele tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Os pais rejeitaram, os irmãos, ele se juntou com quem não prestava. Mas eu quero dizer uma coisa para você esta noite. Ele tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Deu certo, porque Deus interviu na sua vida. E eu quero dizer uma coisa muito mais para você, como um profeta de Deus aqui esta noite nessa casa. Talvez as pessoas digam que você tem tudo para dar errado, mas eu quero agora, pelo Espírito Santo de Deus, dizer para você que o mundo pode dizer que você pode dar errado, as pessoas podem dizer que você pode dar errado, mas tem um Deus que está velando pela tua vida, e Ele confia em você, e Ele está dizendo: você vai dar certo. Você vai dar certo. Aleluia. Se é para Jesus, pode aplaudir. Eu quero te dizer, quero te dar 3 conselhos básicos aqui, para você que se sente um Jefité nessa vida, para você que se sente alguém como Jefité passou. Jefité não se limitou, irmãos, não se limitou em ser somente conhecido como um desprezado, um filho de uma prostituta. Ele não se limitou a estas coisas, irmãos. Ele avançou, ele não ficou paralisado nos seus traumas, nas suas emoções. Ele não ficou paralisado, irmão, com todas as circunstâncias que cercavam a sua vida. Eu quero te dizer esta noite, meu irmão, não se deixe arrasar pelas circunstâncias da sua vida. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus, Ele olha por nós. Deus olhou para Pedro quando todos o desprezavam. Deus olhou para a vida de Moisés, para a vida de José, que parece com Jefité, porque José também foi rejeitado pelos seus irmãos, foi lançado numa cisterna, foi lançado numa cadeia, mas Deus não o rejeitou. Deus tirou ele da cova para botar ele como príncipe do Egito. Deus, Ele não desprezou Zaqueu, que era um ladrão, um cobrador de imposto. Deus passou no caminho de Zaqueu e disse: ei, desce daí que hoje me convém pousar na tua casa, eu vou mudar a tua história. Todo mundo está dizendo que você não presta, mas hoje a tua história vai mudar. Deus, Ele olhou para a mulher adúltera, quando todo mundo queria apedrejar ela. Deus disse: não, aqui não, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Se levanta aí, minha filha, vai embora, mas não peque mais. A tua história vai mudar, a tua vida vai mudar. Deus, Ele olha para nós de uma maneira diferente. Deus olhou para Bartimeu,
quando todo mundo mandava ele calar a boca, e ele não calava. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus foi, diz, traz ele aqui, a tua história vai mudar. Enxerga, que a vista venha para você, e você vai ter uma nova vida, uma nova história. O Senhor não se importou com aquele homem paralítico na porta do templo e mudou a história daquele homem. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão: não importa as circunstâncias da vida, se Jesus passar no nosso caminho, que Ele está passando aqui esta noite, as coisas mudam, as coisas são transformadas, o nome de Deus é glorificado. Irmãos, sabe por que todos esses personagens que eu citei aqui, eles mudaram as suas vidas, irmãos? Eles mudaram as possibilidades das suas vidas encaminhavam para eles não serem nada, para darem errado, irmãos. As circunstâncias, as adversidades, tudo que cercavam as suas vidas, caminhavam para que eles não fossem nada, que não desse certo, pela falta de oportunidade, pelo julgamento das pessoas. Mas Deus fez diferente, irmão. Deus fez diferente. Deus fez diferente. E esta noite, irmãos, se você permitir, Deus vai fazer diferente na tua vida. Deus vai mudar a trajetória da tua vida, porque é assim que acontece, é assim que Deus faz. Há um filósofo francês, irmãos, inglês, que diz: não se pode negar que elementos externos, as circunstâncias, influenciem em nossas vidas, mas um molde básico do destino de cada um está em suas próprias mãos. Nós decidimos se deixamos Jesus operar, trabalhar, transformar nossas vidas ou não. Nós é que escolhemos. As nossas vidas é feita de escolha. Nós ou escolhemos ficarmos com a alma ferida, com a amargura instalada, ou escolhemos deixar Jesus trabalhar nas nossas vidas e nos fazer avançar, prosperar e vencermos as batalhas. Amém? Não permita, meus irmãos, que as circunstâncias da vida trave o teu futuro, trave o teu amanhã. A maioria das pessoas, queridos, infelizmente, está presa nessa sorte de ficar com aquilo que está ao seu redor lhe atrapalhando. Tem pessoas que ficam se remoendo, irmãos, por coisas pequenas. Não porque eu sou mais baixinho, não porque eu sou mais gordinho, não porque eu tenho um nariz maior, não porque está faltando isso, faltando aquilo, irmãos. Deixe de se prender essas coisas pequenas, irmãos, e deixe, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida, porque o teu papel, meu irmão, nesta terra, meu irmão, é mostrar a força e o destino que o Deus tem preparado para você, para que as pessoas possam ver que o Deus a qual você serve, Ele pode verdadeiramente mudar a nossa história. Não fique preso, não fique amarrado nestas coisas. Eu quero dizer uma coisa para você. O mundo, as pessoas podem nos desprezar e podem nos ferir, mas, queridos, o que Deus honra, ninguém vai desonrar. O que Deus honra, ninguém vai desonrar. E Deus nos honra porque nós somos, irmãos, aquilo que de mais precioso Ele criou em toda a sua criação. Eu e você somos a obra-prima de Deus. Eu e você somos a obra-prima de Deus. Primeiro lugar, irmãos, não deixe se arrasar pelas circunstâncias da vida. Amém? Segundo lugar, não despreze o tempo de exílio. Não despreze esse tempo que muitas vezes nós passamos em lutas. Jefté foi para Tobi. Lá, irmãos, foi um tempo de preparação para Jefté. Eu creio que Deus aperfeiçoou ele nesse tempo que ele esteve no exílio, porque ele era um líder nato. Ele começou a juntar pessoas, começou a liderar. Assim como José passou 13 anos numa cadeia, Deus também preparou ele para ser líder ali dentro daquela cadeia. Então há momentos, irmãos, que nós estamos no exílio, mas Deus usa para nos trabalhar nas nossas vidas.
para nos fortalecer. Jesus, ele inverte, irmãos, as dificuldades em bênção. Jefté, ele usou o tempo que ele passou no meio dos marginais para ele ser fortalecido em sua liderança, né? Em seu modo de viver. E quando chegou o tempo de Deus para a vida dele, ele estava preparado. Talvez você esteja passando esse tempo de exílio agora. Talvez você esteja em Tobi. Talvez você esteja enfrentando dificuldades. Talvez a tua alma verdadeiramente esteja aí sendo moldada para o Senhor. Mas isso é a preparação de Deus para a tua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus for abrir a porta, você não vai desperdiçar quando Ele abrir a porta. Posso ouvir um amém? Aqui ninguém tem fé que Deus vai abrir a porta? Então glorifica a Deus, irmão, porque eu estou falando, quando Deus abrir a porta, você não vai desperdiçar, porque você está sendo moldado no exílio, você está sendo preparado, e quando a oportunidade aparecer, Deus abrir a porta, você está capacitado, está preparado. Você quer ver aqui, irmãos? Jefté, ele passou um tempo lá em Tobi. Nesse período que ele passou em Tobi, Deus começou a trabalhar e fazer as coisas se encaminhar. Deus permitiu, né, que Amon, né, Israel fosse oprimida por Amon. Deus permitiu que o povo adversário de Amon se levantasse contra Israel. Por quê, irmãos? Porque Israel, ele se voltava para a idolatria, começou a adorar outros deuses. E toda vez que nós buscamos adorar outros deuses, Deus permite que o inimigo se levante contra nossas vidas. Para quê? Para nos despertar, para nós vermos que só Ele é Deus. E assim aconteceu com Israel. Jefté estava em Tobi, o povo começou a idolatrar outros deuses, e Deus permitiu que o povo de Amon, o inimigo, se levantasse contra Israel. E quando Amon se levantou contra Israel, Israel se arrependeu e voltou a buscar a Deus, e começou a se desfazer dos seus ídolos, né? E aí eles sentiram o desejo no coração de levantar um líder sobre eles. E quem foi o líder que Deus colocou no coração deles? Jefté. Por quê, irmãos? Porque Jefté era um homem valente e valoroso. E essas características dele, ninguém roubou, irmãos. Ninguém roubou. E aí, Israel vão até Jefté e levantam ele como juiz. Sabe por quê, meus queridos e amados irmãos? Porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, irmãos. Ninguém pode impedir. E Deus criou um ambiente favorável para aquele que estava sendo preparado ser levantado como líder sobre aquele povo. E Jefté, ele estava preparado. Ele estava preparado. Quando a porta de Deus se abriu, ele estava preparado. Por quê, irmãos? Porque, em primeiro lugar, agora ele estava se valorizando. Ele se valorizou, irmãos. Jefté não temeu olhar para si mesmo. E nós podemos ver aqui nos versículos, né? Versículo 7. Olha só como ele se valorizou. Vamos ver o versículo 6. E disseram a Jefté: vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Aí eu vejo a cena, Jefté sentado numa cadeira, coloca os pés sobre o birô, olha para eles e diz assim, versículo 9: então Jefté disse aos anciãos de Gileade: muito bem, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon. Não, antes, né, irmãos? Antes, versículo 7.
Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura, não foi vocês aí que me aborreceram, né? E não me repeliram, me expulsaram da casa de meu pai? Por que, pois, agora vocês vieram a mim, quando estão aí em aperto, estão tudo aperreados? Por que agora vocês vêm a mim? Porque agora que vocês estão precisando, vocês vêm a mim. Ele se valorizou. O que está havendo? Vocês não eram os bonzão? O que está havendo com vocês que estão precisando de mim? Né? Aí eles começam a falar e pedem para ele ser o cabeça sobre eles. Aí nós vemos o valor de um homem de Deus. Ele diz, versículo 9, né? Se me tornares a levar para combater contra os filhos teus de Amon, e o Senhor ter contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. O que Jefté estava dizendo? Olha, irmãos, eu vou, se o Senhor confirmar que nós vamos vencer, se o Senhor me der a vitória, se o Senhor falar que é para me assumir, se o Senhor falar que eu vou à frente de vocês e nós vamos guerrear e vamos vencer, eu vou, porque agora a minha vida está na direção do Senhor, porque agora, irmãos, eu não sou aquele que saiu de cabeça baixa, porque agora eu sou um homem renovado, porque agora eu sou na direção do Espírito Santo de Deus, porque agora a minha vida está diferenciada, eu passei pela escola de Deus, amém? E ele vai, irmãos, ele vai, ele estava preparado porque ele se valorizou, ele valorizou aquele momento, ele valorizou aquilo que Deus estava valorizando nele, aquilo que ele não valorizava antes, mas agora Deus estava valorizando. Foi Deus que levantou ele, foi Deus que fez os homens irem até ele. Valorize, irmãos. A Damares estava louvando aqui, eu me lembrei. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Valorize, irmão. Valorize o que você é. Valorize aquilo que Deus tem lhe dado. Valorize, irmãos, por mais que as pessoas lhe desvalorizem, se valorize, porque Deus te valoriza. Deus te valoriza. Você é um vaso de honra, irmão. Você é alguém especial para Deus. Se valorize. Ele se valorizou, irmãos, né? Como você tem olhado para si mesmo, irmãos? Como é que você tem olhado para si? O que é que você tem, quando você se olha no espelho, o que é que você procura? Defeitos ou procura as virtudes de Deus em você? O que é que você tem buscado, irmãos, de valor em você, diante de Deus? Sabe, irmãos, porque nós ouvimos tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, que nós começamos a buscar coisa ruim em nós, em vez de buscar as coisas boas que Deus tem derramado nas nossas vidas. Olhe para quem você era e olhe para quem você é hoje. Se lembre disso. Se lembre da obra que Deus está fazendo na sua vida. Se lembre de quem você era e como você é hoje, depois que Deus lhe resgatou. Valorize isso. Olhe para você, quem você é hoje. Você é uma nova criatura. Você é um servo, você é uma serva do Senhor. Deus tem mudado a tua história cada dia mais. Você está progredindo. Então olhe as coisas boas que Deus tem feito na tua vida. Valorize, irmãos. Jefté, irmão, ele estava preparado porque ele se valorizou. Mas ele estava preparado também. Redobre a sua atenção agora, porque eu sei que Deus vai falar com muitas pessoas aqui. Jefté estava preparado também para pegar a oportunidade que Deus ia lhe dar quando a porta se abrisse. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não tinha mais rancor no seu coração. Ele estava curado. Amém? Olhe para mim. Ele estava curado, irmãos. A diferença que faz, irmãos, nas nossas vidas, de termos uma vida atravancada, parada, paralisada, ou de uma vida que nós prosseguimos em frente, muitas das vezes a diferença é essa, irmãos. É que nós ficamos com o nosso coração cheio de mágoa, de rancor. E quando a bênção do Senhor chega, irmão, nós chutamos a bênção do Senhor para longe. Nós não recebemos a bênção de Deus nas nossas vidas. Porque nós
ficamos amargurados. Jefté, irmãos, ele estava livre das mágoas do passado, irmãos. Ele estava livre. Olha como Jefté é parecido com José, né? José também, quando os seus irmãos apareceram, ele também estava livre das mágoas do passado. Jefté, irmãos, ele recebeu aqueles que o botaram para fora e aceitou liderar os seus irmãos, aqueles que tinham o rejeitado, o expulsado de casa. Ele estava curado, irmãos, das feridas do coração. A mágoa, ela trava a nossa capacidade de conquista, irmãos. Quando nós guardamos mágoa de alguém, nós estamos algemados com essa pessoa até essa mágoa sair das nossas vidas. Aí nós ficamos sem conquistar. Nós ficamos parados, atados, presos. E nós pensamos apenas em fugir da presença daquela pessoa. Porque estamos com o coração cheio de mágoas. E não progredimos, não vencemos, não andamos. A mágoa, ela traz sobre nós um complexo de inferioridade. E um sentimento que nós não somos amados. E nem temos capacidade de realizar nada. E nós ficamos parados, paralisados. O perdão, irmãos, ele permitiu que Jefté alcançasse várias vitórias na sua vida. O perdão, irmãos, ele liberou Jefté. Ele se libertou da mágoa que ele tinha, dos seus traumas que ele tinha vivenciado. Ele compreendeu, irmãos, Jefté aqui, ele compreendeu que o agir de Deus em seu favor, e não perdeu a oportunidade que Deus tinha para a sua vida, irmãos. E tudo isso fez com que Jefté ele aparecesse lá em Hebreus capítulo 11 como um herói da fé. Jefté ele aparece como um herói da fé, porque ele verdadeiramente venceu as maiores batalhas que nós podemos enfrentar, que são as batalhas interiores. Mas ele venceu, irmão. Ele se valorizou. Ele liberou perdão, irmãos. Ele não ficou com o coração no passado. Ele quis avançar. Você que está aqui esta noite, meu querido e minha querida, saia dessa sua posição de estátua que não anda, que não avança, porque você está amarrado a mágoas. Esta é uma noite de liberar perdão, irmãos. Esta é uma noite de você comprar uma nova passagem para aquilo que Deus tenha mais adiante para você, e você não vai para lá, porque você está preso aqui, irmãos. Jefté, no dia seguinte, ele era o comandante dos seus irmãos. Ele saiu daquele rejeitado, expulso, e se tornou cabeça. Você sabe o que é o cabeça de uma tribo em Israel? É o líder máximo. Ele prosperou, ele foi adiante. Se você tem sido rejeitado, se você tem sido acusado, se você tem sido colocado de lado, injustiçado, traído pelas pessoas, esta noite eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que tem alguém que nunca vai fazer isso com você, e está com você em todos os momentos, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus. Se você, meu querido, tem deixado essas coisas no seu coração, eu quero te dizer uma coisa: só tem um interessado de lhe ver triste, abatido e amargurado, e é o diabo. É ele que tem todo o interesse nessa área. Lembre-se que nós só saímos do deserto andando. Se você prefere ficar no deserto, sentar no deserto, você vai sofrer muito mais, porque a areia do deserto é quente, viu, irmão? É quente. E nós só podemos sair do deserto se nós nos colocarmos a andar. Se você preferir ficar parado no deserto com essa mágoa, com essa falta de perdão no teu coração, você vai sofrer mais, irmãos.
Agora, se você quer sair dessa posição, você começa a andar esta noite, porque Jesus está aqui para pegar na tua mão e te tirar desse deserto, porque Ele quer ver um sorriso no teu rosto, porque Ele quer ver você como uma nova criatura, irmão. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fica para trás, irmão, eis que tudo vai ficar, fazer novo na tua vida. Abandona as coisas do passado. Jefté, ele largou tudo no passado, irmão, ele tomou uma nova posição, e agora ele era o líder, e é por isso que ele entrou, foi registrado como o herói da fé, mudou a sua história, e Deus quer mudar a tua história esta noite. Se você está aqui e quer receber de Deus o perdão, se você quer receber de Deus a renovação, você fica em pé e glorifica a Deus esta noite. Fica em pé esta noite, fica em pé esta noite e glorifica a Deus. Glorifica a Deus, aleluias. Fecha os teus olhos por um momento. Fecha os teus olhos, que eu quero orar pela tua vida esta noite.